Mulheres extraordinárias, maravilhosas. Vanessa Cavalini, Maria Ribeiro, Roberta Sara, Tamira Petrônio. Eu entrevisto mulheres, mas o programa é pra todos. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar o episódio, eu venho lembrar mais uma vez que nós temos um Apoia-se. É muito importante. Toda colaboração ajuda muito a manter o programa de pé, conhecendo e contando histórias maravilhosas, mulheres incríveis. E hoje estou aqui com uma mulher que eu sou fã, Maria Fortuna, jornalista maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, também sou sua fã. Que bom, né? Ai, que delícia. Jornalista da cultura. Tinha como ser diferente? Não. Poderia, mas dificilmente. Mas como é que… Me conta a sua história. Maria é filha do pai do circo voador. Tipo assim, como é que é ser irmã? Você nasceu num ninho borbulhante de arte, né, Mel? Foi. Como é que… Me conta um pouquinho da sua trajetória, desde criança, sua infância, no meio dessas coisas acontecendo. Bom, meus pais eram atores, minha mãe também era atriz, meu pai era ator, Perfeito Fortuna. Fundou o Asdrubal Trouxe o Trombone, maravilhoso. Né? Dos grupos teatrais que mudaram um pouco Muito. o teatro na cidade do Rio de Janeiro e reverberou pelo Brasil. Quando a minha mãe ficou grávida, meu pai estava fazendo Trate-me Leão, que foi uma das peças mais, assim, interessantes do grupo, né? E aí eu nasci assim, com um pai sonhador, né? Uma mãe muito carinhosa e objetiva e nesse lugar da criação nossa. E um pai sonhador que conseguiu realizar os sonhos dele em vida. Isso né? que eu ia falar, porque eu ia falar sonhador e realizador, Realizador. Só a partir de um sonho, de tipo… vamos fazer um circo, um lugar onde várias manifestações culturais pudessem se manifestar numa cidade que estava borbulhando, né, ali no final da ditadura. E ele tinha essa ideia de fazer esse circo. E aí ele fez o Circo Voador, depois de muitas idas e vindas, né? Fez um projeto, e aí aquela coisa de correndo atrás dos apoios de governo e tudo, e conseguiu realizar esse Circo Voador junto com muita gente, porque era aquela coisa de grupo, né? Todo mundo Sim. dando ideias, e a partir… ele era do Asdrubal Trouxe um Trombone, e aí começaram a fazer oficinas teatrais no Parque Lage. Todo mundo que era do Asdrubal. A Regina Casé, o Evandro Mesquita, o Luiz Fernando Guimarães. Cada um tinha um grupo e começou a dar aula de teatro no Parque Lage. E a partir daí, muitos nomes foram surgindo na cena, assim, pessoas se revelando. Cazuza, Bebel Gilberto, Débora Coker, pessoas do cinema, de todas as esferas culturais. E ele queria um espaço onde pudessem juntar todas essas pessoas e essas manifestações culturais. E aí é isso, assim, um pai também, né, com o privilégio do homem, né, de poder correr atrás de seus sonhos enquanto alguém ficava cuidando alguém em cuida casa. de criança, não é mesmo? E Sua mãe abriu mão de muitas coisas. Abriu mão de muitas coisas, mas também é isso. Tinha a família toda matriarcal, a família da minha mãe, a família do meu pai também sempre muito presente. Minha mãe sempre tinha apoio muito das irmãs. E a família do seu pai de também. Portugal também era presente? Veio pra cá também? Era de Portugal. Meu pai veio de navio, é português, inclusive. Sim. Todo mundo acha que é o carioca mais carioca que tem, mas ele é português. Veio de navio aos 5 anos com a família. E aí, todo mundo se estabeleceu aqui, em Bom Sucesso. Meu avô tinha uma carvoaria, era feirante. Meu pai vendia bolsa na feira, criança e tal. E aí, começou a ser coroinha de igreja, onde eles moravam. E a partir daí, tomou contato com o teatro. Era aquele teatro de igreja e tal. E aí, também, era um teatro dentro de uma comunidade. E na favela, ele… sempre tinha as coisas, né? Pessoas que precisavam de ajuda e tal. E ele ajudando muito ali, acabou sendo preso pela ditadura enfim, ajudando, seria, assim, né? Uma pessoa considerada de esquerda. Subversiva. Ajudando o pobre. Isso. Que coisa mais… Exatamente. E aí ele foi, enfim, ficou preso um tempo, né? Isso é antes do circo, né? Aí dividiu a cela com o Caetano. Pois é, né? esse elenco da prisão. É maravilhoso. E meu pai, o Caetano sempre fala disso, que é uma coisa que me emociona, que meu pai animava a cadeia, não deixava ninguém
Não deixava Sim. a peteca cair, sabe, assim. E sempre ele rezava o Salve Rainha, porque minha família portuguesa era muito religiosa. Ele é muito católico? Não, meu pai foi tomar ayahuasca, foi pros índios. Ele é ecumênico, mistura Sim. tudo. Ele bebeu naquela fonte. Ele é espiritualizado pra caramba, Sim. a vida inteira foi. E aí isso foi se dando na vida de diferentes maneiras, assim. E aí, bom, eu cresci na No meio coxia disso do circo voador, né? Eu cresci vendo a cultura acontecendo na minha frente, a cultura da cidade. Todos os shows, todas as manifestações, todos os teatros, as peças, tudo na coxia de teatro com minha mãe e com o meu pai. Então, foi dentro desse caldeirão que eu cresci. E aí, estudava também no tablado, no tabladinho, que era uma escola, né, de filhos de artistas e tal, e cuja arte era o material principal, né? Assim, era sempre através dos desenhos, do teatro e tudo que a educação ali se dava. Então, Você é desse cogitou ser mundo atriz? que eu vi. Eu fiz tablado. Sim. E o que me ajudou muito. Me ajudou muito na vida o teatro, assim. Né? Porque a gente tá performando o tempo inteiro, né, meu amor? E seja em qualquer lugar. E ajuda muito, me ajudou muito, assim, com desenrolar a vida, né? E um belo dia você falou, não, quero ser jornalista? Não, um belo dia eu falei, ai, que saco, não quero mais estudar. Não quero mais estudar. Pai, não vou mais estudar, mãe, não vamos estudar. Tudo bem, minha filha. Mas isso você já tava no colégio ainda? Acabando o colégio, não quero fazer faculdade, quero viajar. Aí dei meu jeito, porque aí virei, sei lá, auxiliar de professora no tablado. Porque era sempre assim, a gente era duro, meus pais eram bem duros. Grana curta mesmo. Então assim, quer viajar? Então se vira, Faça né? seu dinheiro. Faça seu dinheiro. E aí vendia brigadeiro na escola, fui ser auxiliar de professora no tablado, no tabladinho. E aí, juntei dinheiro, viajei pra Bahia, viajei pra Canadá. E 3 meses depois, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso estudar, preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Comunicação. Não sabia que era jornalismo, assim. Era comunicação. E aí, na faculdade, comecei a tomar contato com estúdios, né? Jornal da faculdade, era faixa, né? Faculdades Integradas Hélio Alonso. E ali foi me dando um negócio que eu tinha que contar história. Eu queria contar a história. E aí o jornalismo foi se apresentando na minha vida, ali na faculdade, com as pessoas, e escrevendo. E eu fui vendo que o que eu gostava de fazer era escrever no jornal e fazer a TV Faixa, que eu fui estagiar e tal. Então foi assim que se deu. E aí, enfim, logo comecei a virar estagiária de uma revista de música que chamava Backstage. Aí depois fui escrever numa revista de celebridades que chamava Flash, do Amaury Júnior. Era divertido. E aí, fui assessora de imprensa do circo uma época também, no finalzinho. Na fundição também. Aí eu era a chata que, assim, ligava. Por exemplo, o Circo Voador fez uma época uma base em Ramos, na praia de Ramos. E aí o jornal ficava noticiando sempre as guerras do tráfico lá e dizendo que isso que influenciava a programação. Dava um monte de notícias erradas os jornais. Eu era aquela assessora que falava, tarado, não é isso, não sei o quê. E aí um dia o Paulo Mota, que era um editor do Jornal Globo, falou, você é tão chata que você deve ser boa jornalista. Você não quer estagiar aqui? E aí eu tinha ido pra França, cobri o Ano do Brasil na França, na revista que eu trabalhava, que era essa revista de música e tal. E aí, nessa volta, ele me chamou. Mas você sempre esteve envolvida no jornalismo de cultura, né? Quando eu fui pro Globo, quando ele me chamou, vem estagiar aqui, eu entrei no Jornal de Bairros. Eu fazia tudo. Buracos, serviços, todos os problemas da cidade. Fazia muita guerra de tráfico também, delegacia, obituários, cobria enterro, cobria guerra de morro, cobria tudo. Então, isso me deu uma base e uma cancha muito interessante, assim, porque depois você faz isso, você faz qualquer coisa. Até que o Joaquim Ferreira dos Santos, que tinha uma coluna no Globo, chamada Gente Boa, falou, cara, eu quero que você quer trabalhar aqui? Eu falei, claro. Aí fui trabalhar numa coluna de notícias, de notinhas. E aí, notinhas de diferente, era sobre tudo. Tinha de política, a cidade, passando pela cultura e tal. E aí eu fui vendo que minhas fontes eram de cultura. Porque era isso, quem que ele queria na cultura? Quem ele queria na cultura? Todas as pessoas que eu conhecia, desde criança. As pessoas que me conheciam, que chegavam pra mim e falavam, te vi pequenininha. Era um caminho natural, essas né? pessoas. E aí, com isso, na verdade, eu comecei a cobrir
todas as festas da cidade, todos os lançamentos de livro, pré-estreia de filme. Eu entrava 4 da tarde e cobria as noites da cidade. Então, foram 10 anos, assim, de noite. Grávida depois, sempre nos carnavais, em todos os lugares. E aí, encontrando todas essas pessoas que eu fui reencontrando, me reapresentando de outro lugar, não era mais uma criança, né? Sim. E aí, escrevia crônicas sobre essas noites, assim, o que também me deu muita experiência, porque não tinha essa coisa de você, não rendeu, você tá num lugar e não rendeu, sabe? Você tinha meia página pra você encher, você tinha um buraco lá. Então, você tinha que fazer ser interessante. Então assim, o que fazia? Eu consegui esse exercício de não normalizar o olhar. Porque o Joaquim falava muito isso pra mim. Não acha tudo normal. Tem alguma coisa acontecendo. Olha, vê todo mundo tá de sapato preto. Sei lá. Sabe, vê uma tendência, alguma coisa na noite que amarre uma ideia, um conceito. Então, eu me virava, né? E aí também aproveitava muito sempre pra saber do que as pessoas estavam fazendo. Encontrava as pessoas, você tá fazendo um filme? Que filme que é e tal? E sobre o quê? E aí pegava muitas notinhas, muito material, além dessas crônicas que eu escrevia. E aí isso foi me fazendo construir muitas fontes, né? Uma agenda muito, muito prolífica, né? Assim, muitas pessoas. Circulava muito e aí as pessoas gostavam da minha abordagem também, porque, né, assim, poderia ir com um olho ruim, né? Contando quem pegou quem, as fofocas todas. E tinha muito essa coisa da entrevista que queria te dar uma pegadinha, né? As pessoas que seriam… Pegar a pessoa no pulo, né? Sempre. E você não tem isso, você também tem uma coisa, uma abordagem humana. De olhar. Humana e respeitosa, né? Assim, é claro que eu quero saber… das polêmicas. É claro que tem perguntas chatas que eu vou fazer. É claro que eu quero saber o que vai dar audiência também e tal. Mas sempre me colocando no lugar mesmo, Ju, assim, no sentido de… Cara, gostaria, sabe? Que expusessem uma coisa assim da minha vida ali. Pô, como é que a pessoa vai se sentir? De responsabilidade mesmo, sabe? De tentar dar a notícia de uma forma que o leitor vá clicar. Sim. O clickbait, mas com ética. Mas sempre foi assim, com ética Maria? E cuidado. Ou foi uma coisa que foi amadurecendo, não, né? cada vez mais. Errei algumas vezes. Mas eu não tenho, assim, um inimigo que eu fiz, assim, ao dar uma notícia. Não lembro. Talvez uma ou outra pessoa que não tenha ficado muito satisfeita. Mas assim, é isso. Eu não faço jornalismo pra agradar, não é isso. Mas eu tento ter muito cuidado com o que eu vou falar. E às vezes eu compro brigas no sentido assim… não, acho que isso aqui é importante pra mim, sabe? Isso aqui é o cerne da entrevista que eu queria dar, entendeu? E aí vou, mas na maioria das vezes eu não perco o amigo, sabe? Eu não perco a fonte pra dar qualquer coisa a qualquer custo, sabe? Sim. Então… E aí você foi seguindo, como é que tá? Vai contando sua trajetória, que eu quero saber. Não, aí fui seguindo, fui fazendo, né… Construindo esse lugar importante que você tá, de referência, digamos assim, no jornalismo da cultura. Sim. Na verdade, o que aconteceu? Em 2019, um pouquinho antes, acho que o Joaquim saiu do jornal, a Marina Caruso assumiu a revista, assumiu a coluna Gente Boa, que aí virou coluna Marina Caruso. E Marina tinha essa escola de fazer uma entrevista às segundas-feiras. Todas as segundas-feiras, a coluna, em vez de notícias, era uma entrevista. E ela… começou a colocar na minha mão também. Cada dia também, algumas outras pessoas fazia também. Eu comecei a fazer essas entrevistas. E aí, em 2019, a Fátima Sá, que era editora do Segundo Caderno, me chamou pra ir pro Segundo Caderno. Vem, você quer vir pra cá? A coluna tava meio acabando, a Marina ia assumir a revista e tal. Falei, claro, vamos. E a Fátima descobriu em mim coisas que nem eu sabia que eu tinha. Que assim, bom. Ela só botava na minha mão e me provocava. Faz isso, faz aquilo. O que você quer fazer? E aí, assim, na pandemia, por exemplo, ela virou pra mim e falou assim… Ela deu nome às coisas, assim, que eu sentia e não sabia que ela falou assim… Tá na hora de você fazer grandes entrevistas sobre a humanidade. Porque é isso que eu busco, a humanidade nas pessoas, entende? O que nos… Mas isso foi provocado por ela. Foi provocado pela Fátima, muita coisa. Que ela enxergou isso em mim, entendeu? Ela falou assim, você tem a confiança das pessoas, você tem esse interesse, essa busca, tá na hora de você mergulhar. E aí, o que você fez? E aí, eu comecei a fazer. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Buscar pessoas Esse momento, Segundo Caderno. Esse momento, Segundo Caderno, 2019.
E depois de 2020, na virada ali da pandemia. E aí comecei a ir atrás das pessoas que eu achava interessante, né? Você que escolhia os… Às vezes pintavam umas Sim. sugestões, tem sempre uns assessores também que sugerem e tal, mas o meu material sempre veio da rua. Eu sou da rua, assim, eu circulo muito, eu vou em muitos shows, eu vou em muitas peças, eu tô na rua, eu tô no carnaval. Isso é uma coisa da minha família, entendeu? Que a vida inteira foi assim. E eu tenho essa loucura pela rua. Eu e gosto que aumenta de estar a sua na sensibilidade para saber o que está acontecendo de verdade, Exatamente. O que está acontecendo de verdade E na não cidade. assim, Não assim, aquele estão te burburinho, contando, olha, a tendência é essa, ou tá na moda isso aqui. Não, eu estou vendo. você tá vivendo. Eu estou vivendo. Então, a maioria do meu material, das minhas ideias, das minhas inspirações, vem da minha experiência na rua. E com as pessoas, dos encontros com as pessoas que se dão justamente na rua. Então eu comecei a procurar as pessoas que eu achava interessante, claro que sempre partindo de um gancho, né? Um filme que a pessoa está fazendo, um livro que a pessoa vai lançar, sempre, né, um objeto de cultura que vai acontecer ali, que vai se desdobrar. Mas atrás das pessoas para saber o que elas pensavam, o que elas pensam sobre o mundo, sobre as questões que estão no centro do debate contemporâneo e que me interessam, entendeu? Atrás de trocar reflexão mesmo. Sim, não só para falar sobre aquele trabalho, né? Porque eu acho que antigamente tinha muito isso. Né? As pessoas falavam sobre aquilo que elas estavam fazendo. Você foi atrás daquilo que elas estavam pensando. É isso um pouco. Porque assim, na verdade, para elas falarem do trabalho que elas estão fazendo, tem esse espaço. Sim. Tem ali o caderno de programação, né? Tem ali… eu vou atrás um pouco mais. Quem é que tá fazendo aquele trabalho? Por que ela tá dando… Por que ela tá falando sobre isso? Por que tá dando esse recado? O que ela pensa, entendeu? O que a moveu, sabe? Então, é isso. São questões da humanidade mesmo, eu acho. E que nos… né, que nos… como se diz? Que nos aproximam, que nos unem, né? Nos conectam. E teve algum momento, assim, que você destaca, que foi, assim, algo muito… A pandemia foi uma virada, assim. Como é que você ficou trabalhando online Fiquei e fazendo as entrevistas? online, fazendo as entrevistas. Não aguentava mais fazer Zoom. Mas as pessoas estavam à flor da pele. Estavam querendo falar. Estavam pensando 1 milhão de coisas. Estavam lendo Tava todo mundo muito. refletindo sobre a vida, né? Como nunca… Todo mundo refletindo sobre isso, exato. Sobre o fim, sobre o meio, sobre como voltar. Sobre como a gente precisava mudar. Como o mundo tava cheirando a arte amor. chamando a atenção, como a gente entendendo ali que podia… A importância, né? Como a arte nos salvou naquele momento, né? E como ela poderia também acontecer de várias outras formas e tal. Como a gente sentia falta da experiência do encontro também, né? Do teatro, de estar nos lugares, de estar no cinema, vivendo aquelas experiências presenciais. Então tava todo mundo muito à flor da pele. Então saíram umas entrevistas assim muito profundas, sabe? E aí o André Miranda, que é um diretor, um editor executivo do jornal, teve a brilhante ideia de fazer a entrevista na janela. A gente mandava um drone para casa da pessoa. Eu na minha casa ali, alguém me filmando, geralmente era o William, meu companheiro na época, ou alguma criança me filmando. Uma filha. Casa. Uma filha, um filho. E aí, a gente mandava um drone pra casa de uma pessoa, o drone ficava na janela dessa pessoa, a pessoa falando comigo pelo telefone, e a entrevista se desenrolava assim. Aí depois a gente fazia uma edição com a minha imagem, com a imagem da pessoa. E foi uma ideia genial. Muito. Genial. Porque aí tinha imagem da pessoa, tinha a imagem da casa da pessoa, sensação, entendeu? Intimidade, mas ainda a sensação de que tava todo mundo junto, Exato. né? Eu lembro que, tipo, Zeca Pagodinho, imagina, gente. Ai, gente. A Maitê Proença também, assim, Maria… Ela mora no Chopin, né? E aquela vista linda da praia, e o drone ali na cara dela, assim… Maria, eu não tô conseguindo me concentrar com esse bicho aqui em cima de mim. Esse bicho fazendo barulho. Mas foi muito legal, assim, foi muito legal. E bom, a pandemia acabou, a gente, graças a Deus, né, começou a reencontrar as pessoas. E aí também foi outro momento muito rico, porque todo mundo pensando sobre a volta, né, todo mundo cheio de projeto. Começou a borbulhar muito a cultura, né? E você tem essa coisa meio do seu pai de articulação política-cultural, né? Faz Sim, esse movimento de transformar o mundo através da arte também. Eu super acredito nisso. Eu super acredito nisso. Eu acho que… Enfim, a arte é realmente, né, a alma de uma nação mesmo, assim. Então, eu acho que ela ajuda muito, porque senão fica tudo muito palestrinha também, né, Ju? Assim, quando você toca uma pessoa, assim, pela emoção, por uma cena que ela vê, por um livro que ela lê, uma palavra…
aquilo marca. E aí a transformação de fato acontece. Eu acho que você transformar pela emoção dá uma sensação na pessoa que faz ela querer mudar ou faz ela ouvir sobre aquilo. Muito mais do que você dizer palestrinha mesmo, sabe? Ficar dando… A comédia faz muito isso também. Totalmente. Provoca muito a gente. O riso, né? O riso, isso é muito interessante. E aí, com essas reflexões todas que você está falando, né? Eu comecei um projeto que é Conversas para Iluminar o Mundo. Pós-pandemia? Foi quando? Foi ano passado. Sim. Ano passado, começo do ano passado. Você já tá no ano passado, eu ainda tô… Quer voltar? Ainda tô saindo da pandemia, embebecida pelas… Mas fala. O que você fez? De 2021, foi essa volta. E o que tava rolando na sua vida como jornalista? Cara, é isso, assim, sempre um monte de entrevistas. Uma atrás da outra. Minha vida é conversar, né? Minha vida é ir pra rua, encontrar as pessoas, ouvir, aprender, absorver e comunicar, né? Sim. Então, assim, foi esse tempo todo foi esse exercício mesmo, assim, de fazer isso. E aos poucos também pensar a necessidade de aprofundar, né? Porque é isso, o jornal, ele tem um tamanho, um espaço, isso que eu né? ia falar. E tem um tamanho, espaço, eu imagino que tenha também um certo controle daquilo que é dito. Cara, assim, eu nunca me senti censurada, assim. No jornal, eu nunca me senti censurada. Há também, assim, coisas que você escolhe, né? Caminhos que você escolhe. Estratégias, né? Estratégias, pra poder falar coisas… Sem também falar tanto, enfim, encontrar uma medida que eu não sei te explicar, só você indo e fazendo. Então, assim, já liberdade é intuitivo pra você, falar, né? Já é intuitivo. Mas liberdade pra falar e pra perguntar, eu sempre tive. Nunca tive uma pessoa que fala, não pergunta sobre isso, não. Mas, assim, eu tenho que pensar, eu quero ser lida, Ju. Eu quero ser lida. Então, assim, muitas vezes, não é o lugar de você fazer grandes aprofundamentos, porque você quer fazer muitas perguntas, são muitos assuntos, e você também tá procurando… assuntos que vão render a audiência. Atender a demanda da audiência feroz. A audiência tá aqui, amor. A audiência tá aqui, né? E é isso, eu quero ser… Você sabe lidar com essa demanda da audiência e eu não faço tudo pela audiência, mas eu acho a audiência muito importante. Eu tô ligada nela, eu quero chegar nela, eu quero atingir ela. Sabe, eu não vou fazer um negócio só pra mim e pros meus amigos. Eu quero furar a bolha. Eu quero que a entrevista chegue, que fure, que cheguem pessoas que não são os meus amigos. Se a gente ficar falando só pros nossos… Não é? Então assim, eu me preocupo sim com a audiência. Total. Então, só que aí eu também comecei a sentir essa necessidade de, cara, mas de fato, se eu acho que a arte transforma o mundo, eu tenho que ir mais fundo. Eu tô sentindo falta de ir mais fundo. E aí, só que aí, não era ali. Claro que, assim, o jornal tem ali o espaço, sei lá, uma capa, mais uma continuação e tal. Você vai pro site, você pode dar aquela entrevista na íntegra. O site não tem limite de espaço. Mas também quem tem saco pra ler um negócio que é gigantesco, né? Então, eu comecei a falar, talvez não seja aqui, entendeu? Talvez não seja aqui esse aprofundamento, esse mergulho profundão mesmo que eu precisava, que eu queria. E aí comecei a pensar, e na verdade tenho muitos amigos que me provocam também nesse lugar. A Renata Izal é uma grande maravilhosa provocadora, eu sei, imagina, maravilhosa. E eu tenho a sorte de trabalhar com ela, é uma mulher que me provoca muito. A Alessandra Debs é outra. A Alessandra é programadora e é agitadora cultural do Manouche, né? E uma mulher muito ligada também… Amiga, companheira espiritual. Olha aí, maravilhosa, totalmente. E ainda tem isso, né? Espiritualidade ali também junto. Operando, né? A gente se conecta nesse lugar também. E ela sempre dizendo, caramba… Você faz coisas muito profundas, você tá falando de coisas que você tá prestando um serviço incrível. Ela fala, deversivo, Maria. Essa sua entrevista é deversivo. Ela fala, maravilhosa. É isso mesmo. E aí ela começou a dizer, você tem que fazer isso aqui no Manouche, você tem que fazer ao vivo, as pessoas têm que ver você entrevistando, as pessoas têm que… né? Eu quero que vejam esse processo seu com o entrevistado, que é muito rico e tal. E ela falava isso há um ano. Até que eu falei, vambora. Falei assim, eu nem sabia como fazer, a gente também não sabia. Eu falei, vamos começar a fazer. Vamos aprender fazendo, vamos sentir, né? Exato. Onde vai chegar. Porque até assim,
Você só aprende fazendo. Só fazendo. Só vê como é que vai tomar forma. A gente pode pensar em um monte de coisa. Mas só na hora que a gente tá vivendo que a coisa vai acontecendo. Mas tem o videocast do Globo começou quando? O videocast começou final do ano passado. Foi depois do Manouche? Foi depois do Manouche. Ah, tá. Veio o Manouche antes. Manouche veio antes, que aí… E como foi o Manouche ao vivo? O palco? Foi maravilhoso, assim. Foi desafiador, né? Assim, Sim. porque também é isso. Quando você coloca um público, uma câmera… A interação com a pessoa muda completamente. É muito diferente você tá sentada na casa da pessoa tomando café, você e a pessoa, e ela vai te revelar coisas incríveis, profundas, coisas que ela, na confiança de como você vai conduzir e levar pra entrevista, ela joga pra você. Mas se tá ali, tá estabelecido, tá? Ela dizendo, então muda, a pessoa performa muito mais, né? Totalmente. Deve ser mais difícil de você acessar, né? Muito mais difícil. A intimidade do outro. A pessoa do tá preocupada outro. com o ângulo, a pessoa tá preocupada com o que ela vai dizer, tá ali, né? Não vai passar pela sua edição, tá ali, tá cru. Então isso muda completamente a interação. Mas foi muito legal. E você começou com seu pai? Comecei com meu pai, porque a gente assim, cara, com quem que eu vou começar? Com quem que eu vou começar? Gente, faz todo Vamos começar do sentido. começo? Exatamente. Vou começar com como tudo começou, né? E aí, assim, eu tinha entrevistado ele na pandemia. Na verdade, teve essa história é boa, porque, assim, eu cheguei pra Fátima Sá e falei assim, cara… E meu pai tava muito… Cara, imagina, a pessoa que vive de juntar a gente, que vive de fazer festa, e de repente, né? Depressão, né? Depressão total. Imagina, pros idosos, pras crianças, pros adolescentes e tal. Mas pro meu pai foi uma coisa muito chave, né? Ele ficou privado do que ele mais sabia, do que ele mais amava fazer na vida. Exato. Do ar que ele respira. Exatamente, oxigênio pra ele. Então, a gente se falando muito, e ele falando, cara, não tô vendo os dentes dos meus netos caírem, sabe? Muitas coisas acontecendo e eu não tô acompanhando. Então, eu falei… E aí você via todo mundo passando por isso com as suas famílias, né? Eu falei, Fátima, eu quero entrevistar meu pai. Eu tô com uma ideia maluca, eu quero entrevistar meu pai. Ela, ai meu Deus! Mas que bom que ela apoia ideias malucas. Perfeito, ela é a pessoa para que apoia ideias malucas. Ela falou assim, tá, então vamos. Aí levamos a ideia pro mesão do jornal. O jornal achou esquisito ao princípio, e falou assim, não, vai. Aí vê o que acontece. Foi muito legal. Eu imagino. Foi muito legal. E aí a gente fez a gente fez um vídeo, aí as crianças aparecem, interagem com ele também. Foi uma coisa muito natural, foi pra, né, ele super se emociona, eu me emociono. É um recorte do que acontecia com muita gente, que estava acontecendo com muita gente, né? Então, e fica uma coisa, um jornalismo humanizado, né? Pessoas que sentem, que se emocionam, que estão ali sentadas, amor, interessadas eu só saio pelo de casa assim. A gente é emocionada, gente. Porque lembra essa coisa? Ai, não posso… Ai, você tá me contando uma história horrível, eu tenho que ficar… Amor, existe imparcialidade? Eu não acredito nisso, assim. Claro que eu procuro, né, ser uma pessoa equilibrada, uma jornalista equilibrada, sempre. Mas assim, eu me toco, eu choro nas entrevistas. As pessoas me contam coisas e eu me afeto, não tem como. Então, e partiu dessa vontade genuína de ouvi-lo, de trocar, de animá-lo. Sim. Né? De, falar, cara, vamos lá e tal, entende? E aí a entrevista saiu, foi tipo… um escândalo, as pessoas amaram, foi muito legal e tal. Então, aí veio isso, assim. E aí, assim, quando a gente tava nessa… Qual vai ser o nome? Porque qual vai ser o nome do projeto no Manouche? E a gente ficamos uma semana nisso. Eu, de repente, dormindo, eu acordo com conversas para iluminar o mundo. Claro, inspirada pelo Ailton Krenak, né? No Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E aí me veio isso porque era isso, tipo, ideias para quem são as pessoas extraordinárias que nos inspiram a sair de casa e a tentar mudar um pouquinho, a tirar o mofo do mundo velho, que não serve mais pra gente, que tá aí agonizando, acabado. Quem são as pessoas que inspiram a gente a transformar? Então, essa era a premissa da história. A gente vai convidar pessoas para inspirarem, para iluminar, trocar ideia e inspirar a plateia, inspirar a minha, a Lê, a própria pessoa e tal. E aí, liguei pro Krenak, que é muito amigo do meu pai, então já tinha… Meu pai, há 30 anos, fala, vocês têm que ouvir Ailton Krenak, você tem que ouvir… Agora tá na moda, aí né? Ele fala, quem fez, estão ouvindo. Tô falando há 30 anos. Meu pai sempre visionário. Foi um cara visionário, incrível. E aí ele, enfim, aí eu liguei pro Krenak, ele falou,
Maria, estou aqui na frente do rio. Eu estou muito feliz que você vai fazer esse projeto. Eu te abençoo, eu te faço tudo que você quiser, que não sei o quê. Aí me indicou uma música que chama Podemos Cambiar, que é uma música de uma querida amiga, Mônica Besser. Você conhece a Mônica Besser? Eu falei, eu conheço muito. Então foi tudo isso encaixando. E aí eu falei, gente, quem faz sentido, né? Entrevistar pela primeira vez? Meu pai, óbvio. Um cara que me inspirou a vida inteira. E então é ele. Se você virou uma buscadora, né, de conversas pra iluminar o mundo, foi por causa dele também, né? Também. Muito por causa dele e pela minha mãe. Porque aí também é isso, né? Houve um abandono parental, né? Meu pai largou eu e meu irmão pra ir atrás do sonho dele. Ninguém realiza isso tudo sem não deixar uma conta pesada para outro lado. Deixou muita. E depois foi pro Acre, foi trabalhar com os Yawanawais indígenas e tal. E ficou mais um tempo fora. Minha mãe tinha meu padrasto maravilhoso, o Antônio. A sua mãe já não estava mais casada com ele? Minha mãe já não estava casada com ele desde que eu tenho 5 anos. Porque é uma potência criativa, desbravadora. Amor. É muito lindo, assim, contando a história. Mas vivendo, eu me colocando no lugar da sua mãe. A vida real, prática, que também sobra transforma pra quem? o mundo. É isso. Então, assim, mas aí o que acontece? Sua mãe já estava casada com outra. Minha mãe estava casada com o Antônio, que nos criou, que foi, enfim, figura paterna de frente, ponta firme mesmo. Meu pai era aquele que vinha buscar pra gente passear, ir pra zoeira. Contar as histórias dos Yawanawás, assim, extraordinárias. Exatamente. Mas aí o que acontece? A vida inteira ele, vamos pra Amazônia. Quando eu fui pra Amazônia com ele em 2019, ali eu entendi que eu precisava dividir meu pai com o mundo. Ele não era só meu pai. Entendeu? Ele era um cara que ia fazer coisas para o mundo. Então, eu fiz um pouco as pazes ali com essa ideia. Porque eu acho que eu também tinha essa coisa de não ir pra Amazônia meio puta com ele, entendeu? De ranço. De ranço. Mas é suportar, amar e ter raiva. É suportar, admirar e também ter sofrido, né? Acolher todos os sentimentos ao mesmo tempo. Totalmente. Porque a gente não sente só uma coisa. Como a gente tava falando, nós somos muitas. Muitas. E aí você foi com ele, e você tomou ayahuasca com ele? Não, claro, sim. Mas já tinha tomado aqui também. Mas tomar na floresta é outra história. Entender o que meu pai fez para aquele povo. Quando meu pai começou a trabalhar com os Yawanawás… O que ele fazia lá com ele eles? Articulava, vendia borracha, era couro vegetal. Ele teve uma loja com isso e tal. Então, assim, quando ele começou a trabalhar com os Yawanawás… Esse pajé, que é o grande compadre dele, o Bira… Tava dizendo, o Perfeito precisa arrumar um emprego, não quero mais. E ele falou, pelo amor de Deus, pagou a vida, sei lá, passou 10 anos bancando ele pra ele continuar a cultura dele e tal. Então, assim, hoje em dia são milhões de Yawanawás. Eles retomaram a aldeia velha deles, recebem gente do mundo inteiro. Então, assim, manter uma tecnologia ancestral viva. Ver como ele contribuiu para aquilo ali, além de circo voador, de Fundição Progresso, não sei o quê. Nos povos originários, meu pai é português, tipo, com o maior grilo de ser colonizador, e isso levou ele a querer fazer alguma coisa. Então, isso me emociona, porque eu vi de fato que talvez meu pensamento fosse egoísta. Claro que não era, eu era uma filha chateada porque o pai abandonou, mas de qualquer forma era muito importante para o mundo também. Tal. Mas aí o que acontece? Chamei ele para conversas para iluminar o mundo. Ele não queria, porque ele tava meio deprê. Maria, não tenho o que falar, não tô muito animado. Já disse tudo que eu tinha pra dizer. Pós-pandemia, ele falou pra mim. Eu já falei muito. Eu falei assim, agora, na minha vez, tu não vai querer falar, maravilhosa. Mas tu vai falar sim. Ele foi, eu botei ele na roda, lavei toda a roupa suja que eu precisava. Lavei toda a roupa suja, pediu desculpa pra minha mãe em público. Maravilhoso. Passou da entrevista, extrapolou para um espaço de curas e… Tipo assim, vem cá, e esse abandono parental? Assim, amiga, foi maravilhoso. Eu preveni ele, eu falei assim, vou falar sobre coisas necessárias. Não falei o que era, mas ele já sabia, ele tem uma culpa. Mas assim, quando eu falo, abandonou, não
abandonou, assim. Tava o tempo inteiro lá, nunca deixou de pagar conta. E tava com a gente, vinha sempre, levava a gente e tal. Mas assim, o cotidiano, Sim. né? A gente é mãe, a gente sabe o que significa quem que leva criar no uma médico, pessoa. quem que leva na escola, a gente sabe, né? 2 filhos, então foi muito interessante. E como muito foi pra interessante. ele? E as mulheres na plateia, tipo assim, todas as porque foi uma amigas da minha catarse, mãe, né? foi uma catarse. As amigas da minha mãe, daquela mesma idade que viveram as mesmas coisas Sim. também com os maridos Sim. naqueles tempos e tudo mais, todo mundo assim, você vingou, você me vingou. Reparação histórica foi muito no legal. palco do Manus. É muito legal. E ele? Incomodou, mas foi… Não, ele entrou na história. Ele foi de verdade. Ele foi de ele verdade. aproveitou aquilo ali pra chorar, pra falar, pra reconhecer, pra agradecer meu padrasto. Foi muito legal, assim. Que foi muito legal. lindo, Maria. Foi. A partir dali, a gente já tinha feito… Porque assim, quando ele voltou da Amazônia, eu comecei a trabalhar Ele com ficou ele. quanto tempo na Amazônia? Ficou, sei lá, uns 5 anos, mas indo e voltando. Sim, indo e mas voltando. Mas aí ali eu tava, sei lá, com 20 anos, comecei a trabalhar com ele. A gente se reencontrou Sim. na vida, teve essa chance e tudo. Mas fica sempre aquela história, né? E a gente já revisitou essa história de muitas maneiras. Mas essa do Manucho foi histórica, foi maravilhosa. E aí, enfim, começamos a fazer mensalmente. Aí foi Ailton Krenak. Sim. Consegui que ele fosse, foi muito legal. Ney Mato Grosso, Lázaro Ramos, Conceição Evaristo, Marcelo D2, Lanlan, Nanda Costa. Foi muita gente legal. Gente, E agora que a gente vai fazer com escândalo. Lenine. Mas deu uma parada. Deu, porque aí o jornal falou, vamos fazer aqui um videocast. Calma, olha o jornal. Não, Globo. não, assim, não. É porque assim… Ó, essa menina tá voando, fazendo uns negócios legais demais. Vem pra cá. Não foi assim, porque na verdade, antes da pandemia, antes do Manuche, eu comecei a fazer uma coisa no meu Instagram, que é a partir das entrevistas que eu ia fazer, que chamava-se Oi Maria. Porque uma amiga, Simone Ruiz, a gente ia fazer uma história, um livro e tal, e ela começou a ver as entrevistas que eu tinha. E todas as entrevistas que ela via, que eram justamente essas da entrevista na janela e tal, as pessoas falavam Oi Maria, Oi Maria. Sempre um Oi Maria, com todas as vozes conhecidas. E todas assim. as entonações possíveis. Exato. Então ela falou, tem que ser Oi Maria. E aí a gente pegou esse Oi Maria e comecei a fazer, assim, é isso, eu tô te falando, eu quero ser lida. Então, as pessoas não leem mais jornal, muitas pessoas não, né, a média de leitor de jornal é alta, né, de idade, e é difícil essa transformação de renovação de público e tudo. Então, os meus amigos não sabiam as entrevistas que eu tava fazendo. Então, eu precisava dizer ali, gente, aí quando acabava a entrevista com a pessoa, fazia uma entrevista com a pessoa, e aí via o que rendia mais, assim, fazia… E no final, vamos fazer um videozinho com 3 perguntas? Fazia esse videozinho com 3 perguntas pro meu Instagram. Postava e dizia, gente, leia amanhã a entrevista completa. Pá. O jornal começou a gostar disso. E aí já tinha essa ideia, vamos fazer alguma coisa. Antes do Manuche. Aí fui fazendo o Manuche paralelo. E aí, no fim do ano, Marcelo Balbi, o meu editor, falou, o que você quer fazer? Vamos fazer, o que vamos fazer ano que vem? Aí ele falou, vamos fazer um videocast? Falei, claro, vamos. Aí a Letícia Sander, que era editora executiva do jornal, também botou uma pilha. Falou, vamos, façam, quintal, vamos fazer esse projeto pro segundo caderno, vocês dois, vamos fazer. Aí começamos a fazer. Esse Conversa Vai, Sim, Conversa Vem. E é no YouTube do Jornal Globo. Isso, a gente chama as pessoas para irem à redação, no estúdio do jornal. E ali a gente conversa durante 1 hora, 1 hora e pouco. E a entrevista vai ao ar na íntegra, no YouTube. E a gente faz os cortezinhos pro Instagram, pros perfis do jornal nas redes sociais. E aí tá sendo muito legal, assim, porque… Que acaba dando conta daquilo que você queria, né? De chegar nas pessoas. Esse formato de chegar na galera jovem, né? É rede social. E aí também você, né, conta com o entrevistado também, muitas vezes, para fazer as collabs. Aí você vai ampliando, você vai tentando sair da bolha. E tem sido muito legal, porque… É isso, eu acho que eu conquistei uma confiança, sabe? As pessoas sabem que eu sai episódio novo toda semana? Não tem uma periodicidade, assim, porque
eu preciso fazer outras coisas também. E a demanda do dia a dia, às vezes, não é uma grande entrevista, mas é uma matéria que precisa ser feita. Enfim, tem muitas coisas. Então, agora eu tô conseguindo, quase toda semana. A gente fiz Marina Silva, agora essa semana, amanhã vai Tony Ramos. Aí já tem várias marcadas. Eu tenho conseguido fazer, assim, de 15 em 15. Das últimas semanas foram 3 semanas seguidas. Mas não tem, assim, uma coisa certa. Quando dá. E estão te arrebatando essas entrevistas? Tá sendo diferente? Tá sendo diferente. Tá sendo diferente. Você porque estão me desafiando mais, né? Você tá se sentindo mais movida? Acho que sim, porque você tem que… É um tempo menor, né? Você tem que fazer aquela coisa acontecer. E você tem que criar esse espaço seguro, né? Por mais que seja com uma câmera na frente. E você tem que perguntar coisas que às vezes… Não são tão agradáveis para a pessoa, mas você criar um espaço seguro, de confiança, que a pessoa saiba como falar ali. Então, tem sido mais desafiador nesse lugar de encontrar a medida, o equilíbrio, de perguntar o que precisa ser perguntado, de perguntar o que eu tô a fim de perguntar, fazer a pessoa falar sem polemizar tanto, sem expor por expor, sabe? É isso. Eu quero saber das polêmicas. Eu quero que as pessoas falem, que dá entrevista, que haja um burburinho e tal, mas sempre com um propósito, né? Acho que propósito é uma boa palavra. E que mais? Me conta mais. Que mais está acontecendo na sua vida? 2 filhos, né, amorzinho? Você quer mais? 2 filhos. Muitas ideias. Acabei de fazer um livro, né, com a Elô Teixeira. Na verdade, enfim, existia essa ideia do Gustavo Malheiros, que é um fotógrafo, ele queria dar alguma contribuição, assim, no debate no campo das mulheres. E o que eu acho muito interessante, ter essas iniciativas. A gente precisa que os homens falem, né? A gente precisa que os homens… Até porque os homens só ouvem os homens. Então se eles falarem… Então, a gente precisa não que os homens… precise deles pra falarem pela gente, né? A gente precisa que os homens se coloquem. Isso. Ele sai de cena, quer dizer, ele fotografa as mulheres, mas quem tá falando são as mulheres. Sim. Então, ele abre o espaço ali pra falar. E foi uma ideia dele? Foi uma ideia dele. Na verdade, foi uma ideia da Silvana, que é a companheira dele, que tem uma editora, que falou, vamos fotografar mulheres incríveis, vamos ouvi-las. E ele falou justamente isso, que ele… Como homem, pensava em como ele podia ajudar de alguma maneira. Ajudar não, né? Ser parceiro nessa junção de vozes, assim, sobre as questões do mundo a partir do olhar das mulheres. Então, veio essa ideia, ele chamou a Heloísa Teixeira, grande pensadora, maravilhosa, né? Professora. E para fazer essa curadoria, junto com o Gringo Cardia. E aí a Elô falou, Maria, me ligou e falou assim, eu não tenho condição de fazer todas essas entrevistas, eu acho que só você pode fazer essas entrevistas. Porque a Elô, quando a gente… ela escreveu um livro sobre o Asdrubal. Ali a gente se conheceu e tal. Sempre foi muito amiga do meu pai. E ela começou a ler as minhas entrevistas e começava a me dar um feedback. Arrumou meu telefone, eu não sei como. E começava a me dizer… Eu adorei essa entrevista. E faz assim, faz assado. Imagina você ter uma pensadora do tamanho da Heloísa, olhando para o seu trabalho e te dando dicas, te dando sugestões, te dando feedbacks. Foi incrível. E aí, quando ela resolveu mudar de sobrenome, ela me falou, Maria, eu vou tirar o Buarque de Holanda e vou para Heloísa Teixeira. Eu falei, peraí, vamos fazer uma matéria. E aí a gente fez essa matéria, eu anunciando que ela estava trocando o nome. E aí eu falei, agora você virou feminista de verdade. Agora você conseguiu abrir mão desse nome, né? Imagina, um nome que construiu toda a trajetória dela, né? Enfim, para livro, né? A pessoa vai vender livro. Heloísa de Buarque de Holanda, e de repente Heloísa Teixeira. Enfim, é toda uma mudança radical. Né? Muito radical. E aí a gente fez a matéria. Ela falou, você me transformou em celebridade. Porque era mas é um case. É um case. É um grande acontecimento. Um grande acontecimento. E ela falando isso… Eu não sei por que eu carreguei tanto tempo. E eu que vou não sei por que eu carreguei tanto tempo esse nome de ex-marido, que ela já tinha casado com outro e permanecia. E ela falou, eu fui pro sobrenome da minha mãe. Meu pai já tá agora elô demais. A minha mãe sempre foi, sabe, silenciada. Imagina, naquela época e tal. Então, a gente fez essa matéria e foi muito legal.
Enfim, a gente ficou mais próxima ainda e tal. E aí a gente foi ver a última interação que a gente tinha tido antes do livro. A gente foi ver Fernanda Montenegro falando Simone de Beauvoir. Lendo os textos da Simone. Da Simone de Beauvoir no Teatro Casa Grande. E por acaso, a gente sentou junto, uma do lado da outra. Eu tinha ido sozinha, porque eu tinha ido fazer matéria com a Fernanda, falar sobre os bastidores, porque, né, sabe, gente, 95 anos, essa mulher subindo ao palco, preciso contar essa história. Então eu fui pro camarim dela, teve a generosidade de me receber no camarim. E contando que ela que se maquiava, o café que ela bebia, como é que era essa preparação e o que a movia a continuar subindo no palco, né? Então eu fiz essa matéria e vendo do lado de Elô tossindo a beça, assim, ai, tô gripada e tal. E aí, no dia seguinte, quando eu escrevi a matéria, ela me liga e fala: pô, não acredito que você escreveu isso, que coisa linda, que não sei o que, não. Preciso que você faça um projeto comigo. E aí me falou desse projeto, vamos ouvir 25… Vamos ouvir mulheres sobre violência contra mulheres, sobre o que você quiser. Eu falei, acho que a gente tem que falar, sim, claro, sobre feminicídio, sobre violência contra a mulher, sobre todos os tipos de violência que a gente sofre, porque era um livro com renda revertida para o Instituto Maria da Penha. Então, mas eu acho que a gente tem que falar sobre a potência que é ser mulher, sobre as belezas que é ser mulher, sobre os desafios, tudo. Então, ela falou, claro, bora. E aí a gente chegamos nessa lista, que não é uma lista absoluta de jeito, tá longe. Muitas mulheres deviam estar ali. Vocês duas fizeram a curadoria? Fizemos juntas, E foi com um gringo também. Todo mundo dando pitaco, né? Mas a gente chegou nesse lugar e nessa pauta, sugeri uma pauta para ela, que é… A gente começa o livro com uma pergunta que é… O que é ser mulher hoje? Termina o livro como é o Brasil do futuro, se a gente pensar num lugar mais bacana para ser mulher. E aí, são essas duas perguntas que norteiam todas as entrevistas, mas no meio eu faço uma abordagem particular para cada uma, de acordo com a trajetória de cada uma, de acordo com a história de cada uma. Especificamente, como essas trajetórias dialogam com a luta da mulher por espaço no mundo e tal. Então, a gente fez esses encontros, eu e Elô e tal. Eu não sabia que ela estava doente. Imagino que tudo isso tenha sido muito forte, né? Esses ela, pra mim, assim… Maria, eu tenho pressa, eu tenho urgência. Ela não te contou? Ela não me por contou. Escolha, Ela não me contou, no meio do processo eu soube. Porque eu sou jornalista e a gente, né, sabe? Não trocamos sobre isso. Eu entendi, respeitei. Você que ela não respeitou a escolha dizer, de não te contar. Mas ela só me dizia, eu tenho pressa, preciso fazer isso pra ontem. Porque a Elô também, nas entrevistas que eu já tinha feito com ela falava isso sobre… Ela queria deixar esse legado, ela queria fazer tudo o que ela pudesse, pensando nas mulheres, nas netas dela. Ela organizou toda uma biblioteca para as netas. Tinha essa urgência de produzir, de fazer tudo que fosse possível antes da partida. Ela estava com câncer e tal, né? E aí, esses encontros foram muito interessantes. Foram muito provocadores. E muito generosa, né? Organizou com cuidado. Organizou com cuidado, me puxou junto. Porque ela tinha esse espaço estabelecido. E fez te só preparou assim, ó. Me preparou. Totalmente. Fez assim, ó. Vem. E aí, foi muito legal ela reconhecer isso, né? E ela… foi lindo. E aí, a gente trocou muito, fizemos esse livro. Chama Mulher Viva. Com 25 mulheres que a gente acha bacanas, que fazem a diferença. É um escândalo o livro. Uma obra de arte, lindo de morrer. São fotos incríveis. Né? Um livro que não dá para ler no metrô, né, Ju? Eu ganhei de presente, falei, vou levar minha obra de arte no metrô. Maravilhoso, pois é. E aí foi isso, fizemos esse livro. Tenho ideia de fazer muitos outros livros. Você tem vontade de escrever um livro? Cara, eu tenho que escrever um livro do meu pai. Fato, tem aqui, ó. A Fernanda Montenegro falou isso pra mim. Olha isso. Não, se Fernandona falou, olha isso. Não, porque assim… A gente só obedece. Porque quando Fernanda lançou a autobiografia dela, fui fazer matéria… Aí ela, no final da nossa conversa, a gente passou, sei lá, 2 horas conversando, ela virou pra mim, sabe outra pessoa que merece um livro, né? Seu pai. Falei, claro, lógico. Mas você que tem que escrever, né? Eu falei assim, mas… E eu sempre tô com isso na cabeça. Mas eu falei, eu vou escrever a biografia do meu pai, sabe? Não vai ser imparcial, vou ter que contar. Ela falou assim, quem disse que é imparcial? Exatamente. Ela assim, eu acho muito mais legal. Viu tudo de dentro, você vai se colocar no processo e vai ser um livro de uma filha escrevendo sobre o pai.
Aí, cara, depois dessa, né? Como é que a gente desobedece? Como a gente desobedece? Não tem a menor condição. Então, assim, tô elaborando Mas só tá isso. no plano das ideias ou já Não, tem algo tá super acontecendo? no plano das ideias. Tá super no plano das ideias. Ele tá aí, vivão, né? Tem que aproveitar. Mas eu espero que ele esteja vivo quando você lança esse sim, livro. Sim, eu espero muito. Eu quero muito, mas Assim, mas enfim, seja. tem que… É um processo também, porque eu fico entendendo também que as coisas… Pode ser… É um danado de um clichê, mas as coisas acontecem quando tem que acontecer mesmo. E aí eu tô vendo isso no processo. É um clichê que é real, no sentido assim, eu fiz a entrevista com ele quando tinha que acontecer. As coisas assim, estou me preparando para essa catarse que vai ser. A próxima fase do game das curas que estão se estabelecendo entre você e seu pai. Exato. Acho que é isso, assim. Mas você tem vontade de escrever livro? Não, eu quero esse livro? Não, eu quero esse livro. Ou você livro. tem vontade de ser escritora também, de ficção, de… Ficção, não sei. Ficção, eu não sei. Mas eu tenho vontade de, tipo, reunir as entrevistas todas num livro. Isso, com certeza. Né? Eu tenho já as fazer umas coletâneas, já falaram, né? Uns isso, recortes, entendeu? Porque, assim, se você junta tudo de 2019 pra cá, dessas entrevistas que eu tô falando pra você, você tem um recorte de um pensamento cultural, Sim. de uma época, entende? Óbvio. E vários recortes de mulher, sabe? De teatro, Sim. de música, do que tá sendo produzido nessa rico. época, entende? É uma forma de organizar e não deixar perdido. Exato. Assim, não que esteja perdido, mas deixar aqui, não, né? Exato. Materialmente. Exato. Isso é um grande desafio quando… Enfim, já ouvi não de 2 editoras quando eu sugeri isso. Mas por que as pessoas vão querer comprar um livro cujas entrevistas estão ao alcance de um clique? Justamente, é porque quando você junta, você tem um pensamento, reflexão de uma época, entende? E aí você pode fazer 1000 recortes. Mas aí, o que tá acontecendo é isso, assim… Eu tenho várias ideias e eu tenho que fazer tudo. Eu sei. Desde ver a agenda da pessoa e ficar lá perturbando, mas você não pode esse dia, você pode esse dia. Desde pedir o cafezinho pra pessoa que, entendeu? Que vai ser recebida, pedir um carro pra buscar a pessoa. Então, assim, eu tô propondo esse livro, eu vou ter que dar conta de tudo. Claro. Então, assim, eu também tô tentando não me cobrar tanto. É um exercício. E é isso, a gente vai dando conta do que dá. É isso. Mas já tem as caixinhas. Tem muitas coisas aqui, ó. Muitas vontades e vontade de realizar mesmo, né? E de deixar coisas escritas e tal. Eu acho o livro uma coisa tão maravilhosa. É lindo. Tão maravilhosa. Eu gosto muito de vídeo, mas eu gosto mesmo de escrever. Eu adoro escrever. Sim. E é um lugar que me faz elaborar muita coisa, né? Assim, sim. Faz a gente… Quando você escreve, por mais que quando você tem esse encontro com o outro, as coisas fazem sentido, né? Porque a gente precisa do outro pra você reconhecer mesmo, né? E pra entender que o que eu tô falando pra você faz sentido. Teu olhar me diz que isso faz sentido, né? Então, mas escrever também mexe com o negócio. Escrever eu acho que organiza muito, né? Muito. Organiza, assim, quando você briga com alguém. É tão legal você escrever, porque você sai daquela… O pessoal, essa troca linda de olhar no olho, é algo que mexe com a gente de verdade, né? Se emociona, isso é possível, aqui acontece, está acontecendo. Mas quando a gente escreve, a gente se organiza. Eu acho que é mais até por nós mesmo, quem tá escrevendo. Totalmente. Não só pra quem lê, mas a gente… Eu tenho sido provocada por um amigo que fala, você tem que escrever… Você já escreveu hoje sobre você? Um diáriozinho. Eu falo, gente, mas eu vivo de escrever, eu não aguento mais. Eu vou parar no meu tempo livre, eu vou parar e vou escrever. Ele falou assim, cara, eu comecei a fazer isso. É tão interessante. Tipo assim, hoje, o que aconteceu? Às vezes uma frase. Hoje eu tive… Querido diário. Não é? Sim. Hoje, sei lá, minha filha me falou isso. Uma coisa só. Maria, olha. E eu tô achando tão interessante. Porque assim, o que foi… O que resume o seu dia? E aí eu comecei a fazer isso há um mês. E aí você tá aprendendo a contar a sua história. Não sei se é a minha história, o que faz sentido, assim. Pra depois olhar e falar… Já há um mês que eu faço isso, eu já tô olhando e falo, gente, que legal. Porque eu não tenho memória, eu esqueço, né? A gente tava falando disso. Dory. Tipo, eu saio de uma entrevista, eu não lembro. Mas eu acho que é isso. São muitas histórias acumuladas aqui no HD e você não tem como dar conta. Não tem como. Por exemplo, tanto é que quando eu vivo voltando nas pessoas, né? Que eu entrevistei, fazendo de novo outras entrevistas, porque outras coisas acontecem. Muito legal isso, né? Você tem essa relação.
informação. Mas eu sempre tenho que estudar antes. Eu não lembro. Eu vou ler a entrevista que eu fiz antes. Eu falo, caraca, tem isso, teve isso. E aí é interessante. Quando você olha pra trás, você fala, gente, quanta coisa, né? Quanta coisa já fiz, já troquei com tanta gente. Não, você tá um furacão. Pois é. Maravilhosa. Bom. Ai, Maria, que bom que você veio, Eu amei. fiquei muito feliz de conseguir vir aqui. Eu tô querendo muito tempo. Sou muito sua fã, eu adoro suas entrevistas. Você também vai fundo, né, menina? Ai, que lindo que você veio aqui. Tô muito feliz também, sou muito fã do seu trabalho. Parabéns por tudo, pela verdade, profundidade e respeito que você tem com todo mundo que você troca. Obrigada. Tô aqui torcendo muito pra você mesmo. Conte comigo, sempre. Obrigada. Tá? E a gente é amiga agora. Total. Olho no olho. Eu torço muito pro seu programa também bombar muito mais e que apoie. Gente, apoiem. Quanto vamos fazer um pix agora. Pois é. Qualquer valor. Qualquer valor. Qualquer valor. Dinheiros pra gente, que a gente, afinal de contas, não fazemos revolução. Se estamos preocupadas em botar comida pra minha filha. Então, assim, eu preciso… A revolução passa pelo dinheiro. Passa pelo dinheiro, sim. E por mais desconforto, né, que às vezes a gente sinta quando a gente fala disso, eu acho que mulheres têm muito essa coisa. É como se a gente estivesse o tempo inteiro se doando para o mundo, doando o nosso saber. Não. Eu preciso pagar boleto. Isso. Pois é, eu acho isso também. Bom, e eu vivo trabalhando isso em mim. Porque eu venho de uma família… Estamos todos nos curando disso aí. Eu venho de uma família também de tipo, cara, dinheiro não é tudo. Sempre. Claro que dinheiro não é tudo, mas dinheiro faz você realizar coisas. E faz você viajar. Faz você viajar, faz você ser feliz, fazer o outro feliz. Não faz você ter dignidade. Exato, poder educar a criança direito também, com oportunidades. Então, acho que dinheiro é muito importante. A educação financeira e a possibilidade financeira faz parte total da revolução. Né? E a gente aprender a cuidar desse dinheiro, né, amor? Aí. Porque é isso. A vida inteira os homens cuidaram dos dinheiros. A gente precisa… Eu tô tendo aula de educação financeira. Ah, é? Você tá? Com quem? Olha uma isso. Grande amiga. Uma grande amiga. Por enquanto é informal. Falei, quando eu tiver um dinheiro sobrando, vou botar na sua mão. Só que não tá acontecendo. Mas você sabe que eu falo isso pra uma amiga minha que também é educadora financeira. E ela fala que a gente tem essa mania, é outra coisa do nosso erro. Que a gente acha que a educação financeira é só pra quem é rico. Assim, quem tem… Ela falou pra mim, amiga, você bota 1.000, depois você bota outro 1.000, não sei, vai assim. E se organiza, né? Faz planejamento. Exatamente. Eu falei, amiga, mas não tá sobrando nem 1.000. Uma hora vai. Que todas as portas se abram. Oxalá. É isso aí. Que se abram pra você, pra nós. Pra nós, querida. Beijo, gente. Obrigada pelo espaço, obrigada pela troca. É pra isso que eu vivo. Muito bom. Também. Beijo. Tchim. Tem que ter uma cerveja ou um vinho nessa caneca. O pecado tá chegando. Zoana tá. Senta direito, garota.